Marcos 1, verso 21. Esse texto aqui, gente, que nós vamos, enquanto você vai encontrando aí, esse texto é uma ministração que nós começamos a fazer a abordagem dela, eu creio que há 2 domingos atrás, talvez, se não me engano. E essa ministração, ela fala, né, sobre um dia ou 24 horas caminhando com Jesus. O que Jesus fazia, né, como ele distribuía as atividades do seu dia, como é que Jesus, ele gestionava, ele geria o seu tempo, as atividades que ele tinha, quais eram as suas prioridades. Então hoje nós vamos completar esse tour que nós iniciamos há 2 domingos atrás. Nós vamos fazer aqui, né, uma equalização para que todos nós possamos partir, né, do mesmo ponto de entendimento da palavra. E nós vamos dar continuidade hoje, se Deus permitir, vamos até o final dessa mensagem. Então, nós vamos falar sobre 24 horas andando, caminhando com Jesus. Vamos nos transportar para Jerusalém, vamos para, mais precisamente, Israel, na cidade de Cafarnaum, lugar onde Jesus decidiu morar depois de um episódio da sua vida que foi traumático para os familiares, os amigos, mas que startou, que deu início ao ministério do Senhor Jesus. E por conta desse episódio, Jesus foi parar em Cafarnaum e então ali ele vai começar o seu ministério. O episódio traumático que levou Jesus para Cafarnaum foi o dia em que ele vai à sinagoga, à igreja, e ele está na sua cidade, não natal, mas na sua cidade de crescimento, onde Jesus, desde criança, quando veio do Egito, ele foi criado ali, em Nazaré. E Jesus está em Nazaré, agora ele já está perto dos seus 30 anos, e Jesus vai ao templo, vai à sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, como rabi, como um mestre, ele pega os rolos, os pergaminhos da lei, e então ele se coloca na tribuna e vai então começar a ministrar, vai ler aquela palavra. E o texto que Jesus encontra é a profecia de Isaías. Isaías 6, Jesus vai começar então a profetizar, vai começar a falar sobre quem ele era. E ele vai falar como o texto está escrito, vai falar na primeira pessoa. E quando ele começa a recitar o texto, as pessoas ficam olhando para ele. E depois que ele termina e entrega os pergaminhos aos auxiliares da sinagoga, as pessoas ficam com os olhos fitos nele, e então ele vai declarar que aquela profecia que ele estava recitando não apenas era uma profecia bíblica que um dia iria se cumprir, mas que estava se cumprindo exatamente naquele momento, naquela hora, e que ele era aquele de quem a profecia falava. A partir desse momento, Jesus então é condenado por blasfêmia. Levam Jesus até o alto de um monte que até hoje está lá em Israel, um monte chamado de Monte da Precipitação, da sinagoga onde Jesus foi pego, condenado. Eles levam Jesus por um caminho, é uma espécie de um vale de Nazaré até o Monte da Precipitação. Levam Jesus por esse caminho pedregoso e chegam nesse alto monte. No alto desse monte você vai ver, lá tem um despenhadeiro, é um monte muito alto, você consegue ver boa parte de Israel, uma parte do Vale do Armagedon é possível de ver desse monte, e ali então, os doutores da lei colocam Jesus para lançá-lo daquele monte. O texto também vai dizer que ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus, porque não era chegada a sua hora, e ele sai então pelo meio do povo, e quando ele sai com essa condenação. Lá na sinagoga, Jesus leu o pergaminho que dizia: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus libera essa palavra, ele se assenta, todos olham para ele, e depois ele se levanta e diz: hoje, diante dos olhos de todos vocês, essa profecia se cumpre. Eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês aguardavam. E quando ele declara isso, os doutores da lei se revoltam e dizem: blasfêmia.
Jesus é condenado por dizer que ele era o Filho de Deus e se igualar a Deus. Pegam Jesus e levam para esse lugar. Lá, eles iam cumprir a condenação. A lei para blasfêmia é apedrejamento. Então eles teriam que apedrejar Jesus. Só que os judeus criaram um mecanismo para cumprir essa lei, para aqueles que não eram bandidos, para aqueles que não eram malfeitores, como Jesus. Jesus em Nazaré, ele era extremamente conhecido. O pai de Jesus era um construtor em Nazaré. As casas daquela vila, possivelmente boa parte delas, foram construídas por Jesus e pelo seu pai. Ali estava a mãe de Jesus e os seus irmãos. Jesus se criou ali por 30 anos. Todos conheciam Jesus. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Imagina que amigo era Jesus. Imagina que vizinho era Jesus. Imagina como Jesus era amado naquela comunidade. Só que nesse dia, quando ele fala o que ele fala, as pessoas ficam em choque. Muitos, com certeza, disseram: por que tu está fazendo isso? Por que tu vai falar uma coisa dessa? Agora você está sendo condenado. E a cidade entra numa comoção. Levam Jesus até o monte, só que ninguém consegue atirar uma pedra em Jesus. Então os judeus criaram um mecanismo. Quando alguém era bem quisto pela sociedade, não se lançava pedras, mas pegavam essa pessoa e lançavam ele sobre a pedra. Então levavam ele num alto monte rochoso e de lá lançavam essa pessoa. E era isso que eles iriam fazer com Jesus. Só que ninguém conseguiu tocar em Jesus, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou, Jesus era amado. Então as pessoas não conseguem condenar. Só que ele não foi absolvido. Ele sai dali de Nazaré carregando uma condenação. Jesus começou o seu ministério debaixo de uma condenação. Jesus saiu de Nazaré condenado à morte. E durante todo o seu ministério ele carregou essa condenação. Depois que ele sai de Nazaré, ele nunca mais volta para morar ali. Tempos depois ele vai voltar para uma cidade que está no pé da cidade de Nazaré, da vila de Nazaré. Nazaré fica num lugar alto, e na base da montanha, quando você chega em Nazaré, existe ali uma cidadela chamada Caná da Galileia. Jesus depois vai voltar para fazer um milagre ali. O primeiro milagre de Jesus é no pé daquela montanha, em um casamento. Mas quando Jesus sai, para onde ele vai? Ele vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele vai começar o seu ministério. E hoje nós vamos acompanhar Jesus, 24 horas de Jesus andando por Cafarnaum. Então falei isso tudo para você entender para onde é que a gente vai, amém? Vamos começar em nome de Jesus. Marcos 1, a partir do verso 21. Quem achou diz amém. Vamos lá, o dia de Jesus, olha como começa. Eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem a autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e sai dele. Repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? Porque com autoridade até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol,
O povo levou a Jesus todos os doentes, endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Nos abençoa, Senhor, nessa noite, que nós possamos, todos nós, abrirmos os nossos corações para recebermos de Ti uma instrução que possa mudar a nossa história. Fale conosco, Senhor, hoje, assim como o Senhor sempre faz. Que a Sua palavra seja para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, para que com essa instrução nós possamos ter uma semana diferente. Uma semana, Senhor, pautada na Tua vontade e no Teu querer. Que seja, Senhor, uma semana de romper em fé nos Teus planos e nos Teus propósitos. Que grandes decisões sejam tomadas a partir dessa palavra. E que assim seja, Senhor. Que tudo que nós façamos seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse dia começa com Jesus em Cafarnaum, com os seus discípulos. E Jesus, quando o dia começa, Jesus vai dar uma aula sobre o que devemos fazer quando o dia começa. E a primeira instrução de Jesus aqui é: quando o dia começa, a primeira coisa que ele faz não é ir trabalhar, não é ir realizar milagres, não é fazer algum tipo de sinal no meio do povo, não. Quando o dia começa, a primeira coisa que Jesus faz é ir para a sinagoga. A sinagoga é a igreja, a sinagoga é a casa de Deus, a sinagoga é o lugar onde a presença de Deus naquela comunidade está. Então Jesus começa o seu dia priorizando a presença do Pai. O dia começa e o que Jesus faz como primazia é, ao abrir os olhos, buscar a presença de Deus. Essa deve ser também a nossa prioridade. Ao começar o dia, nas primeiras horas, na primeira possibilidade, ao abrir os olhos, a primeira coisa que deve vir ao nosso coração é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor em oração, em espírito, buscar ao Senhor na sua palavra, encher a nossa mente com aquilo que vem do alto, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. A terra já tem más notícias para nos dar, o WhatsApp já pode estar carregado com péssimas notícias, os noticiários podem estar ali já contando as tragédias do dia, e quando nós vamos direto para esses lugares, contaminamos a nossa mente por todo o dia. E o Senhor Jesus fazia exatamente o contrário. Cafarnaum era um centro comercial pujante da época. Havia mares, toda a riqueza que entrava em Israel e no Oriente Médio entrava por Cafarnaum. Gente de todos os lugares, tudo o que acontecia naquelas regiões começava a ser divulgado em Cafarnaum. Jesus ali poderia ter se abastecido de todas as notícias do dia, conhecido todas as mazelas para saber o que iria fazer durante o dia, mas não foi isso que ele fez. Antes de ir trabalhar, antes de agendar qualquer compromisso, antes de sair do seu núcleo mais íntimo de necessidade, o que Jesus fez? Ele foi para a presença de Deus. E é isso que nós também devemos fazer, colocar a presença de Deus como prioridade. Naquela ocasião, quando ministramos essa palavra, eu dizia que alguns, quando abrem os seus olhos, já tem múltiplas demandas. É um filho, uma filha pedindo algo, é um marido, a esposa, são coisas do dia a dia que já vem nos bombardeando para tentar nos fazer entrar na correria, sem que antes nós possamos entrar na presença de Deus. E o nosso desafio qual é? Talvez na cama, quando você acordar, nem abrir os olhos, mas já pedir: Senhor, eu entrego esse dia em Tuas mãos. Senhor, eu vou sair, eu vou trabalhar, mas antes de colocar aqui os meus pés no chão, eu te agradeço pelo fôlego de vida que está em mim. Eu sei que esse dia será um dia de desafios, eu sei que eu tenho muitas metas para bater, eu tenho muitas coisas para cumprir, mas nada disso, Senhor, vai acontecer se o Senhor não for na minha frente. Então eu entrego, Senhor, esse dia em Tuas mãos, e a minha prioridade é o Senhor durante todo esse dia. Jesus faz exatamente isso. A palavra de Deus diz que no Salmo 1,
que quem busca o Senhor como prioridade vai ter uma dádiva, e a dádiva vai ser que essa pessoa vai dar frutos. Quem busca Deus como prioridade no seu dia vai dar frutos, vai ser uma pessoa enraizada. Uma das grandes dificuldades do nosso tempo, da nossa contemporaneidade, das pessoas que vivem nessa geração, é ter capacidade de se firmar nos lugares. Você vai olhar no campo profissional e você vai ver pessoas que entram, ficam 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, em um ano pulam de 5, 6 empregos porque não conseguem permanecer em lugar algum. Outras pessoas não conseguem permanecer em relacionamentos. Entram em um relacionamento, mas ninguém é bom o suficiente, ninguém é confiável o suficiente, e a verdade é que ficam em uma troca de relacionamentos, se frustrando e se machucando. Não conseguem lançar raízes, não conseguem permanecer. O grande desafio da nossa época é conseguir consolidar relacionamentos, sejam eles profissionais, afetivos, seja ele no âmbito religioso, seja ele no âmbito corporativo, conseguir ficar nos lugares. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que procuram o Senhor já no começo do dia vão ter essa dádiva, vão estar enraizados e vão dar frutos. Salmo 1 vai dizer: bendito é o homem, bendito é a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as quais vão dar fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que essas pessoas fizerem vai prosperar, é o que garante a palavra. Sabe como é que começa? Meditando na palavra de dia. Um versículo, um verso, um texto, um capítulo, mas enchendo a sua mente com a palavra, e que aquela palavra, meu irmão, seja uma palavra de ordem para todo dia, e no final do dia você vai ver que você se enraizou, que você deu frutos, e esses frutos vão permanecer, e vão te alimentar e alimentar os teus em nome de Jesus. Provérbios 3 vai dizer que aqueles que buscam o Senhor como prioridade, vão receber do Senhor 3 dádivas. A primeira delas é vida longa. Vão ter uma vida longa. Quem busca o Senhor como prioridade no seu dia, vai receber um acréscimo de dias, um acréscimo de anos. E esses anos que serão acrescentados não são anos de tribulações, não serão anos de letargia, de doença, não, serão anos de vida e paz. Imagina você no final da vida ter uma vida abençoada e com paz. É o que todos nós desejamos. O que todos nós buscamos é paz, meu irmão. Quando você quer bater uma meta para ganhar mais, para melhorar, para ter isso, ter aquilo, no final é para ter paz. Para garantir que no futuro você possa deitar e dormir sabendo que os seus, que a sua prole, que a sua vida, que a sua família estão em uma condição de paz, protegidos, guardados. Deitar e dormir sabendo que a sua casa está em segurança, que não lhes falta nada. Isso tudo é um desejo intrínseco do ser humano de ter paz, e isso vem com buscar ao Senhor nos primeiros momentos como prioridade. Provérbios 3, Salomão vai dizer assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque isso aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha o que a palavra de Deus pela manhã pode fazer. Olha o que a busca como prioridade ao Senhor pode nos dar: acréscimos de dias e vida com paz. Buscar ao Senhor nos primeiros momentos é fundamental. Jesus dá uma aula. O dia começa e você vai ver que o dia de Jesus vai ser uma loucura. Mas antes de começar a trabalhar o que ele faz, presença do Pai. Meu irmão, uma oração simples. Talvez na correria, já indo para o banheiro, escovando o dente, meu Deus, atrasado, o relógio demorou para tocar, meu Deus, já descendo para o carro, mas Senhor, vai comigo. Uma mente e um coração que estão conectados com o Senhor. Uma mente e um espírito que anelam pela presença de Deus e sabem que não podem fazer nada. Foi Jesus quem disse: nada podereis fazer se vocês não estiverem em mim. Mas agora, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos, e frutos que permanecem.
Que esse mês, que está se encaminhando para metade, seja um mês de nós colocarmos o Senhor como prioridade e vermos coisas extraordinárias acontecendo ainda esse mês para a glória de Deus. Jesus vai para a sinagoga como prioridade e busca a presença do Pai. E uma vez que ele chega na sinagoga, agora vai vir o segundo ato de Jesus no dia. O primeiro é buscar a presença, e o segundo? O texto diz que uma vez que ele está na presença do Pai na sinagoga, ele começa a ensinar. O ministério do Senhor Jesus basicamente era dividido em duas vertentes. Jesus, ele ensinava e Jesus também proclamava. A palavra proclamar no original, no grego, é kerusso, que significa exatamente isso: proclamação de verdades em alta voz. Havia momentos em que o Senhor Jesus, ele levantava a sua voz e declarava verdades, como que sentenciando os céus, a terra e aquele lugar. Ele declarava verdades, não parava para explicar, apenas declarava verdades sobre aquele lugar. Em alguns momentos da minha e da sua vida tem que ser assim. Chegar na casa e quando o ambiente está conturbado, não tem muita coisa para ensinar ou explicar, mas ali naquele lugar, proclamar verdades do céu na terra. Declarar: essa casa pertence ao Senhor, a minha família é do Senhor, e aqui o maligno não toca, e acabou. Proclamar verdades naquele lugar. Declarar a palavra quando você se sentir angustiado. Recitar a palavra e proclamar em ambientes como no trabalho. Às vezes ambientes de perseguições, ambientes que te oprimem e parece que dá vontade de fugir daquele lugar. Não, naquele lugar você é um proclamador. Chega naquele lugar e declara o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Chega lá, meu irmão, e declara. Pisou num ambiente de trabalho, declara o que a palavra de Deus diz. Aquele lugar que nós colocarmos a planta dos pés nos será dado como herança. E toma posse. Não deixar o mal daquele lugar roubar o teu brilho e a tua energia, não. Naquele ambiente nós somos proclamadores. Naquele ambiente nós somos arautos. E a palavra de Deus é lâmpada. Ela começa a brilhar naquele lugar. E você declara, e a palavra de Deus não apenas brilha, mas a palavra de Deus começa a fazer com que nós tenhamos o nosso caminho iluminado. Jesus passava e proclamava, mas Jesus também ensinava. A palavra no grego para ensino é didaskos, que vem de didatike, do latim, que é didática, que significa levar ao conhecimento por meio do ensino. Então tinha momentos que Jesus não apenas proclamava, Jesus sentava e explicava. Os discípulos eram os mais favorecidos pelo ensino, porque para a grande maioria Jesus pregava em parábolas. E Jesus pregava, a maioria das pessoas ficava dizendo: meu Deus, que loucura, não entendi nada. E os discípulos também, a gente não entendeu nada, porque Jesus falava coisas profundas. E aí depois eles perguntavam: Senhor, o que quer dizer essa parábola? E aí o Senhor com eles sentava e ensinava. O ensino não é para todos. O ensino é para aqueles que querem seguir. O ensino é para aqueles que querem dar tempo ao Senhor. O ensino é para quem busca. O ensino é para quem anda atrás. O ensino é para gente que diz: Senhor, eu não quero apenas uma proclamação, uma palavra profética. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero que esse ensino entre no meu coração. Senhor, eu quero ser tão parecido contigo que daqui a pouco eu vou ser um discípulo que também vou ensinar. Foi o que Jesus disse no final da vida. Eu já não considero mais vocês como servos, disse o Senhor. Agora eu chamo vocês de amigos. Por que amigos? Jesus vai dizer: porque o servo nem sempre fica na casa. O servo não sabe de tudo que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe de todas as coisas. Jesus ensinava para os amigos sem nenhuma reserva. Então Jesus e o seu ministério era proclamação e era também de ensino. Jesus é conhecido como Rabi, como mestre, mestre dos mestres. O dom de um mestre qual é? Ensino.
O dom de um mestre é ensinar, o dom de um professor, a habilidade que ele carrega é transferir aquele conhecimento, fazer com que as pessoas, por meio da didática, se apropriem daquele conhecimento e cheguem a um lugar de liberdade. E Jesus, ao chegar na sinagoga, busca a presença de Deus, e uma vez que está na presença de Deus, qual é a segunda coisa que Jesus faz no seu dia? Jesus coloca o dom que ele tem em prática. Quer ver o seu dia fluir, meu irmão? Coloca o dom que Jesus te deu em prática logo cedo. Tem gente que acorda meio deprimidinho, né? Leva um tempo para aquecer o tico e o teco, acorda meio derrubado. Mas tem gente que acorda dando oi para a vida. Tem gente que acorda numa alegria, numa felicidade, que esses que acordam meio deprimidos ficam até bravos. Meu Deus, que alegria é essa? Está tendo festa onde? Lá em casa nós somos assim. Tem um que acorda meio ranzinza, não sei se você consegue perceber quem deve ser. E tem gente que acorda toda feliz da vida, aleluia. Agora, que coisa boa, gente, é quando você encontra alguém que exerce aquilo que carrega. Porque o dia fica leve, porque fica feliz, porque fica bom. Exercer o dom é se sentir pleno, é se sentir completo. Exercer o seu dom é fluir. Jesus começa a dar uma aula. Quando ele chega na presença do Pai, na sequência o que ele faz, coloca o dom que ele carrega à disposição das pessoas. Paulo vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 12, a partir do verso 8 por aí, ele vai começar a dar uma aula sobre dons. E ele vai dizer que os dons que nós temos, eles não devem ser usados de qualquer maneira. Que os dons que nós recebemos, eles têm um perfil, eles têm uma base filosófica pelas quais nós devemos usar o dom. E aí ele vai dizer, olha, aquele que tem o dom de ensinar, sabe o que deve fazer? Ensine. Por que Jesus disse isso? Olha, quem tem o dom de ensinar, ensine. Porque tem gente que tem o conhecimento e tem o dom, mas restringe o conhecimento. Já andou com alguém assim, não? Sabe muito, aí dá uma palhinha, deixa todo mundo com água na boca e depois se reserva. Para ficar com aquela história de que, meu Deus, como ele sabe, mas não conta para ninguém. Abençoado. Se você sabe e tem capacidade de ensinar, Deus está dizendo, se você sabe, ensine. E se você ensinar, você vai fluir naquele dom. E se você fluir nesse dom, meu irmão, quem ganha mais é você. Porque a maior alegria ainda há do que em receber. E a vida fica leve. Se o seu dom for liderar, diz a palavra, lidere, disse Paulo, com zelo. Se Deus colocou pessoas na sua vida, se Deus colocou gente para você gestionar, grupos para você cuidar, seja profissional, laboral, seja o fórum familiar, não importa, se tem pessoas que você está guiando, faça isso com zelo. O tesouro do Senhor não são as coisas, o tesouro de Deus são as pessoas. O tesouro que a esposa tem é o marido e os filhos, não é o carro, não é a casa. O tesouro que o esposo tem não são os bens materiais que ele adquiriu, não, é a sua própria família. O tesouro de um professor são os seus alunos, o tesouro de um pastor são as suas ovelhas, o tesouro de uma empresa são os colaboradores. Então, quando você for liderar, lidere com zelo. Faça como Jesus, que amou os seus e os amou até o fim. Nos amou tanto, teve tanto zelo pela nossa vida, que no final ele disse, Pai, todos que o Senhor me deu, no meu time ninguém se perdeu. Que líder, Jesus! Que líder! E você vai olhar para o time que Jesus liderava, galerinha complicada, pessoalzinho complexo de entender. Eles vinham no caminho, Jesus dizendo, olha, aquele que quer ser o maior, sirva a todos. E eles diziam, glória a Deus. E aí lá na frente se juntava Tiago e João e dizia assim, Senhor, quando o Senhor subir, arranja 2 lugarzinhos top, um para mim e para o meu irmão, do seu lado do trono. E os outros discípulos olhando aquilo, todo mundo comendo pó, todo mundo sendo ameaçado junto, e os 2 querendo lugarzinho de destaque. Imagina o que isso não dava de confusão no meio dos discípulos.
Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, quando o avivamento acontece, quando todo mundo é cheio do Espírito Santo e a promessa acontece, sabe o que o texto diz? O texto diz assim, ó, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que significa reunidos? Reunidos é unidos de novo. Porque para se reunir e receber de Deus, eles precisaram passar por um processo de depuração do coração. Porque Jesus estava ali para mediar, mas depois que Jesus foi embora, certamente alguém cobrou os dois. Né? Naquele dia, lembra que vocês queriam ser as duas estrelas do time? Que história é essa? E Pedro, para voltar para o time, que disse que ia morrer por Jesus, e no meio da mesma noite negou ele 3 vezes. Será que a galera não ficou meio assim com ele? Rapaz, Jesus disse que esse aí que ia guiar a gente. Ele deu a chave da igreja para ele, não foi não? E o cara negou e a igreja nem começou ainda. Gente, para eles estarem reunidos de novo foi uma luta. Porque precisaram se perdoar. Porque precisaram colocar o coração no lugar do outro e dizer, meu Deus, eu sou tão falho quanto. Precisaram lembrar de ensinos que Jesus deu, que cravou o coração deles, como no dia em que pegaram aquela mulher adúltera e levaram diante de Jesus, e a lei mandava apedrejar, e eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher, para que todo o seu ensino caísse por terra, porque ele mandava perdoar, e agora tem alguém ali que está condenado, pega no ato de adultério, o que fazer? E eles lembram que Jesus disse, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E o texto diz que todos foram embora, todos, incluindo os discípulos, que também estavam com pedrinha na mão. E se lembraram, meu Deus, lembra quando Jesus disse que até a gente tem pecado? E se reuniram. E porque se reuniram de novo, cheio de defeitos, cheio de falhas, o Espírito Santo veio e encheu a todos. E hoje nós estamos aqui porque aqueles homens se reuniram de novo, o Espírito os encheu, e isso que aconteceu lá chegou até nós. Que poderoso é o Evangelho! Mas como isso aconteceu? Porque Jesus colocou o seu dom de ensino para ensinar. E aquele que lidere com zelo, disse Paulo. Aquele que tem o dom de ajudar, que faça com alegria. Meu Deus, ajudar não é uma bênção? É, mas não é para ajudar de qualquer jeito. No reino de Deus nada é de qualquer jeito. Tem alguém em dificuldade? Tem, aí vamos dar, mas o coração Deus está olhando, Ele está dando só para se livrar. Está fazendo só para bater o cartão. Às vezes faz por causa da pressão social, tem um monte de gente olhando, vamos ver se ele vai fazer ou não vai. E aí, movido pela arte cênica, a gente vai lá e dá uma de, está aqui meu irmão, pega para ti. E depois vai fazendo conta, eu nem queria dar, meu Deus do céu, que tragédia. E Deus olhando lá de cima e dizendo, para quê? Será que Deus de verdade precisa da gente? Será que Deus, para abençoar alguém, precisa de nós, gente? Não, Ele olha lá de cima, nessa grande agenda de bilhões de pessoas no mundo, e diz, hoje é o dia que eu vou dar a honra ao Marlon, de ser usado por mim para abençoar alguém. Olha a honraria que é isso. Aí vamos nós e fizemos de qualquer jeito, e o Senhor está dizendo, não, quer fazer, tem um critério, faça com alegria. Como é que deve ser a oferta na igreja? Falou em oferta, alguns, meu Deus, dá uma tragédia, meu Deus, é agora. Não, Deus está pensando assim, eu quero te abençoar, aquele que semeia vai colher, estou testando teu coração, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, é a Bíblia. Só que quando nós vamos fazer, Deus está olhando e dizendo assim, faz com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é aqui na igreja, é em casa, é para um irmão, é um prato de comida que você vai dar em qualquer lugar. Vai ajudar alguém, meu irmão, faz com alegria. Nós nos reunimos muito para ajudar pessoas. Muito. A igreja faz mudança de gente que não tem família, junta todo mundo e vai. A gente vai para os bairros ajudar as pessoas. Todo dia tem alguma coisa da ação social rolando, todo dia tem. Só que uma coisa que eu sempre fico olhando para não deixar nós quebrarmos o princípio, qual é? É como é que está sendo feito. As pessoas
que vão receber precisam saber que nós estamos felizes, alegres em fazer essa ação. Não é de qualquer jeito, é com o coração alegre. Uma coisa que eu digo para a liderança: tá mal, não consegue, não tem equilíbrio emocional para no dia ruim vir servir. Porque o melhor lugar para você estar no dia mal é na igreja. Vai receber uma palavra, vai se animar, vai ficar feliz, oh glória a Deus. Mas se você não tem estrutura emocional para no dia mal vir servir, não venha então. Fique em casa, ore ao Senhor, Deus vai te abençoar lá. Porque é melhor não vir do que machucar alguém. Porque se for para servir, faça com alegria. E aí essa alegria é contagiante. Porque quem recebe não recebe apenas a ajuda, recebe aquele impacto de alguém sorrindo, dizendo: cara, Deus vai mudar a tua história. Confia, Deus vai tocar na tua família, confia. Um dia eu já estive nesse lugar e o Senhor me tirou daí. Ei, levanta a tua cabeça, levante os teus olhos, como disse o salmista, levante os teus olhos para os montes. De onde te virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí chega alguém com o coração fervendo: meu irmão, não é apenas a comida, não é apenas a ajuda monetária, não, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então Paulo vai dizer: quer botar o dom da ajuda em prática? Faça com alegria. Quem vai usar Existem pessoas, né, que Deus diz que elas têm um dom, mais do que de ajudar, é o dom de contribuir. É gente que chega num ambiente, alguém está fazendo algo e ela consegue agregar. Ela está vendo alguém em dificuldade, ela não consegue passar batida, ela vai lá e dá um jeito de agregar valor àquilo que está sendo feito. Seja com conhecimento, seja com ajuda física, ela tem essa coisa de contribuir. E aí Deus vai dizer: se você tem o dom de contribuir, faça isso com generosidade. Se Deus botou no teu coração de fazer, meu irmão, vai até o fim e faz. Não fica fazendo meia medida. Meu Deus, a minha vontade é ir até lá, mas assim, meu Deus, eu não vou, Senhor. Não, então nem entra. Nem vai, nem começa, que Deus vai levantar outro. Agora, se for para fazer, faz com o coração aberto. A Bíblia diz, olha só o que a Bíblia fala sobre generosidade. Estamos falando aqui de dons. Jesus chega na sinagoga e quando ele chega, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é falar com Deus. A segunda coisa é colocar o dom em prática. Eu estou te dando aqui diretrizes de como usar o dom. O generoso, diz a Bíblia, quem é generoso prosperará. Quer ter uma vida próspera? Seja generoso. Agora, sabia que tem gente que está empobrecendo por falta de generosidade? Não é incapacidade de gestão, não é incapacidade intelectual, gente inteligente, gente do bem, gente com currículo que você olha e diz: meu Deus. Mas aí você vê a empresa não prospera, as coisas não fluem, está sempre andando amarrado, está sempre para trás, a vida é uma tragédia, meu Deus, nunca sai. Irmãos, a gente vai ter provas, no mundo nós teremos aflições, nós vamos passar por desertos, só que é o seguinte, nós vamos passar, não vamos ficar ali. Se você está na prova, faça logo essa prova, seja aprovado nessa prova, porque Deus quer te elevar de nível. Ainda que andemos pelo vale de sombra, ainda que andemos, não é para fixar raízes, não é para fazer morada, não, é para andar pelo vale de sombra e da morte. Nós não vamos temer mal algum, porque Jesus está conosco. Agora, tem gente que não avança porque não entendeu isso. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: que tem aqueles que dão generosamente e veem as suas riquezas aumentando. Gente próspera, pode ver, é gente que tem esse coração generoso. E aqui não tem que ter carteirinha de crente, não precisa vir na igreja, não. Se tem um coração generoso, essa palavra é uma lei, vai acontecer. É por isso que a gente vê muita gente que tem muito e ainda não conheceu o Senhor, ainda não está na igreja, e a gente olha e diz: meu Deus, por que Deus não dá isso para a gente? Porque a maioria das pessoas até conhece o Senhor, mas o coração, quando tem muita coisa, se fecha. E aí o texto diz: aquele que dá generosamente vê as suas riquezas aumentando, mas existem aqueles que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Tem gente que está empobrecendo porque está retendo o que deveria dar. É aquela roupinha que já está lá e não dá, quando vai ver, traça já comeu, já era.
É aquele... Agora não tem mais, né? Mas antigamente tinha. Aqueles jogos de talheres, né? Como é que chamava o negócio? Os antigos aí. Muito bem, faqueiro. O faqueiro era um negócio especial, assim, de veludo, com uma caixa de madeira, era uma coisa tremenda. Era um ritual para abrir o faqueiro. Só que assim, o faqueiro nunca ia para o uso. E aí virava lenda. A pessoa ia embora, a mãe, a avó, e aí os filhos abriam e dividiam, 3 colheres para um, 4 garfos para o outro. Nunca dava para usar, porque era um negócio tudo. Gente que é zeloso com carro, já viu? Gente que é zeloso com carro. Meu irmão, tem que cuidar, tá? Amém? Tem que cuidar, tá tudo certo. Eu estou falando aqui da demasia. O filho não pode entrar no carro, a mulher não pode encostar no vidro, meu Deus, é uma tragédia. Vai olhar o carro, está sempre na oficina. Tem sempre um grilozinho, um negocinho, e você diz, meu Deus, que tragédia esse carro. Não é. É porque tem coisa que ele deveria dar. Não é dar para os outros, é deixar a família usufruir, andar com liberalidade, mas porque retém, cai na pobreza. Nós, em nome de Jesus, vamos ser prósperos por conta da generosidade. Esse mês ainda não acabou, é o mês de você e eu botarmos nosso coração nisso. Jesus começa o dia sendo generoso com o seu dom. Se é ensinar, ensino. Se é ajudar, com alegria. Se é para cuidar de pessoas, que façamos com zelo. E não vamos reter nada. Se Deus mandou fazer, meu irmão, vamos fazer em nome de Jesus. Como pastor, eu estou muito feliz, porque eu tenho visto a igreja, a nossa comunidade de fé, atuando de uma maneira liberal. Nós estamos vendo múltiplas atividades acontecendo, e essas coisas, para acontecerem, é necessário um exército. Ontem foram mais de 1000 peças de roupas e acessórios que a gente doou. Mais chocolates ainda que nós ganhamos. Meu Deus, gente, foi uma coisa extraordinária. Nós tínhamos 100 ovos de chocolate. Eu já pensei, meu Deus, que tremendo. Vamos dar só para as crianças. Deus, como já sabe tudo, sabia que lá ia ter só criança. E aí no dia, a dona da empresa ligou e falou assim, olha, o meu pai mandou uma doação de mais que o dobro dos ovos, vocês conseguem passar aqui de novo? Falei, meu Deus, que loucura. Quem é que faz isso? Deus. Mas por quê? Porque vê generosidade e alegria no servir. As irmãs passaram cerca de 3 meses fazendo um trabalho de triagem, separando roupa, dobrando, tirando o que é ruim, botando etiqueta. Gente, é excelência. E cada vez que você vinha aqui, a igreja parecia aqui embaixo, toda terça-feira elas estão aqui. Você vem aqui, é um cenário de guerra. Roupa para tudo que é lado, e elas andando aqui, tirando ali. Eu digo, meu Deus do céu, aqui ninguém mais se acha. Mas não tem ninguém carrancudo, está todo mundo alegre, todo mundo feliz. E Deus olha lá de cima e diz, então eu vou abençoar. O pastor Maico pegou o caminhão do irmão Patrola para montar um negócio. Foi ele, o Samuel e o Luiz. Tinha mais alguém não? Estavam em 3 para montar uma tenda, nós estávamos em 6 para desmontar. Quase morremos embaixo da tenda. Pegou o caminhão, foi lá, trouxe, depois foi lá levar, era 1h da manhã, ainda estava trabalhando com o caminhão, levando coisa da igreja. E no outro dia, sorriso no rosto. Nenhum tipo de cobrança com, meu Deus, eu fiz. Não, está sabendo que está fazendo para o Senhor. Uma salva de palmas a Jesus, gente. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é a igreja. Hoje, levantamos cedo, fomos todo mundo para lá, voltamos, a galera do louvor chega mais cedo ainda, o pessoal do café. Está funcionando. Isso é só o começo. Aqueles que pensavam em descansar, só vai piorar, gente. Eu já estou com um monte de ideia aqui, eu só não conto. A reforma, vocês se preparem, gente, aleluia. Eu e o pastor Maicon, quando se juntam, é uma coisa de doido. Você tem um dom? Você tem. Todos nós temos um dom. O dia de Jesus começava colocando o dom em prática, e aí a coisa flui. Quando nós colocamos o que Deus colocou em nós em prática, em favor do outro, a coisa acontece. Aí agora perceba, o terceiro momento do dia de Jesus. Jesus vai ensinar, que é o dom dele. E porque Jesus vai colocar o dom em prática, sabe o que vai acontecer em consequência disso? O texto vai dizer que começa um mover de libertação
por meio do dom que Jesus colocou em prática. O dom que você carrega, quando ele é colocado em prática de maneira adequada, tem poder para libertar pessoas aonde esse dom está em ação. Tem gente que tem uma característica de resiliência. É gente que se levanta de uma queda e daqui a pouco já tem um novo desafio. Às vezes é uma doença que está enfrentando, quando passa daqui a pouco vem outra situação, quando passa vem alguma coisa da família, e você de fora fica olhando e diz, meu Deus do céu, Jesus amado, eu no lugar dela eu já tinha endoidado. Ela no lugar dela, fazendo o que ela está fazendo um dia de cada vez, ela não percebe. Mas com esse dom de resiliência, de não desistir, ela está fazendo uma grande pregação para quem está à sua volta. É gente que fica olhando e dizendo, meu Deus, quanta força, Jesus. É gente que se compadece dizendo, meu Deus, que garra, que fibra. Poderia ter chutado do balde, poderia ter desistido, mas não, resiliente, um dia de cada vez, honrando ao Senhor, não desistindo, e por conta disso, à sua volta tem gente sendo livre de pensamentos que tinham iguais àqueles que os outros que desistiram também tiveram. Um pensamento se confirma com conselho, pensavam em desistir, e aí ouviam coisas ruins e desistiam, mas olhando para você, essas pessoas têm o seu coração mudado, olham para a sua fibra, olham para a sua resiliência, e no seu coração dizem, eu não vou desistir, porque se Deus fez com ela, também pode fazer comigo. Então coloca, meu irmão, coloca o dom em prática. Coloca, bota para fora. Porque se você botar o dom em ação, o resultado disso é libertação, é liberdade. Aonde você estiver, o teu dom tem poder para libertar. Jesus usa o dom dele. Qual era o dom? Ensino. Jesus começa a ensinar, e olha agora o que vai acontecer na sinagoga. Jesus ensina, e quando Jesus ensina, as pessoas aprendem. Essa é a qualidade de um mestre. O professor não é bom porque ele é bravo. O professor não é bom porque deu uma prova difícil e todo mundo se arrebentou numa bola de fogo. Não. O professor bom é aquele que quando fala as pessoas entendem. Puxa na memória aí, qual era o teu melhor professor? Não era aquele mais legal de todos, não, era aquele que quando falava você entendia. Era aquele que quando explicava, entrava no seu coração e você se desarmava dizendo, entendi. Jesus é assim, todo mundo fala, mas quando ele fala a gente diz, uau, ninguém fala como ele fala. Ele ensina e a gente aprende. Jesus coloca o dom e começa a ensinar. E agora começa um princípio, que se você aprender isso, meu irmão, você vai usar isso para toda a área da sua vida. Jesus agora vai demonstrar na sinagoga uma sequência pedagógica de como o mal é vencido na nossa vida. Se você tem uma área que você está enfrentando um desafio, uma batalha de verdade para vencer o mal, o Senhor vai nos dar agora aqui uma sequência pedagógica, didática, de como são os passos a passos do Senhor Jesus para nos fazer vencer o mal. O texto diz que Jesus começa a ensinar, e enquanto ele está ensinando, sabe o que acontece? O texto vai dizer que enquanto justo, na hora que ele está ensinando, alguém na sinagoga se manifesta, ou melhor, um demônio, um espírito ruim, um espírito maligno, uma opressão, alguém se manifesta, começa a gritar no meio da sinagoga. Jesus está ensinando, e enquanto Jesus está ensinando, as pessoas estão aprendendo. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento. Que nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Jesus está ensinando e por meio do ensino começa um processo de libertação. Sabe o que está acontecendo hoje aqui e agora? Jesus está nos ensinando. E enquanto ele está nos ensinando, um processo de libertação está acontecendo. Mas não é libertação demoníaca apenas. Pode ser. Mas é sobretudo uma libertação na mente. De áreas que estavam bloqueadas, de pensamentos que você não conseguia atingir, de conexões neurais que você não conseguia fazer, de visões que você não conseguia alcançar. Quando o ensino chega, o conhecimento liberta. Aonde tem ensino, tem processo de libertação.
Jesus começa a pregar e o ensino começa a libertar. E um homem ali começa a se manifestar. Esse homem está endemoniado, esse homem está opresso. E os espíritos malignos naquele homem começam a dizer: o que tu fazes aqui, Jesus? Eu sei que tu viesse nos destruir, porque nós sabemos que tu és o Santo de Deus. O espírito maligno, o inimigo dentro da sinagoga começa agora a falar com Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz, sabe qual é? Dá uma ordem para que aquele espírito maligno se cale. A primeira coisa é que quem aprende com Jesus e se liberta é ter um conhecimento tal de que ao conhecer Jesus não precisa mais trocar ideia com o inimigo. A palavra de Deus é para te dar vida, a palavra de Deus é para te colocar de pé, a palavra de Deus é palavra boa, a palavra de Deus é boa notícia, evangelho é boas novas. Se veio do inimigo, meu irmão, não ouça. Foi isso que Jesus fez. O inimigo começa a falar: vai falir, não vai dar certo, vai trair, vai morrer, vai falir. E Jesus diz: chega! Chega! Do Senhor o que você vai ouvir é: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algo excelente, se tem algum louvor, nisso vocês devem pensar. Encher a nossa mente com a palavra que vem de Deus e aprender a rejeitar e a silenciar o inimigo diante daquelas afrontas que vêm até nós. Não dê o teu ouvido, meu irmão, para palavras maldizentes que tentam te jogar para trás, que tentam te rotular: vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe. Não, você vai ser o que Jesus disse que você vai ser. E a verdade de Jesus sobre nós é: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus começa a ensinar. Agora presta atenção. Esse homem no final vai ser liberto. Só que antes dele ser liberto, o que acontece? O texto diz que o inimigo começa a gritar e a agitar esse homem. Tem gente que já está no processo de libertação de uma área da sua vida, de um problema clássico, recorrente. Só que ela não consegue interpretar as evidências, os sinais do que Deus está fazendo. Aquele homem vai ser liberto, só que ele está quietinho no lugar dele. Presta atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: que aonde aumenta a sabedoria, também aumenta o enfado. Eclesiastes, Salomão vai dizer: aonde aumenta a sabedoria, também aumenta o enfado. E aonde aumenta o conhecimento, também aumentam as dores. Quanto mais conhecimento de uma determinada área você vai adquirindo, mais dores você vai sentindo, porque você sabe todo o processo. Quanto mais conhecimento, mais dores aumentam. Tem alguém fazendo algo errado na empresa, mas você não sabe. Já viu aquele adágio popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente? É quase bíblico. Agora, uma vez que você conhece, o que aumenta? Dor de cabeça. Decepção, meu Deus, não esperava isso dele, não esperava isso dela, meu Deus. Aumentou o conhecimento, você descobriu o fato. Porque descobriu o fato, começou a doer. Só que isso não é um processo para a morte. Esse é o processo de libertação de Deus. O inimigo já estava naquele homem. O inimigo já estava ali, só que estava quietinho. Como é que o inimigo se manifesta? Como é que o inimigo vem à tona? Como é que Deus desmascara o inimigo que já estava ali? Por meio do ensino. Jesus está ensinando e as pessoas vão sendo libertas ao ponto que o inimigo não consegue mais ficar, porque agora as pessoas estão sendo livres e o inimigo quer aprisionar. Então agora o inimigo está denunciado. Esse é o tempo que, por conhecermos quem Jesus é, aquilo que estava em oculto vai se revelar, e não é para ter medo, vai bater em retirada em nome de Jesus para nunca mais voltar. A tua empresa vai prosperar, a tua casa vai ser uma bênção, os teus filhos serão alinhados, e aonde nós pisarmos a planta dos pés, o Senhor vai nos dar em nome de Jesus. O processo de libertação começa com ensino. Segundo, uma vez que tem ensino, tem conhecimento, e o conhecimento aumenta as dores. Só que uma vez que essas dores aumentam porque você conheceu,
era um engano, era uma palavra que disseram e na verdade não era, uma situação que você combinou e não fizeram. Quando você descobre, tem decepção, tem frustração, tem dor. Só que no meio desse caos, dessa decepção, começa um processo de liberdade. Agora o final dessa libertação, Jesus diz para aquele inimigo: não fale mais. E por meio da palavra, Jesus vai dar uma ordem: sai dele. Nós vamos vencer essas áreas de frustrações que nós temos, e não é pela nossa força, pela nossa capacidade intelectual, é sabendo o que Deus diz sobre aquela área, é fazendo exatamente o que a palavra diz nessa área que você precisa de ajuda. Por meio da palavra, Jesus dá uma ordem: sai. Será que tem alguma coisa que pode ser mais forte que a palavra de Deus? Será que tem algo, alguém que pode resistir a uma ordem de Jesus? Não tem, não existe. Vou te ajudar, não tem, tá? Fortalecer a sua fé, não existe. Agindo Deus, alguém pode impedir? Não. Quando Deus declara, meu irmão, vai acontecer. Agora Jesus está dizendo: sai. É o que Jesus está dizendo hoje. Esse mal que assolava a tua vida, o teu ministério, o teu casamento, a tua mente, Deus está dizendo hoje: sai daí. Crise de pânico, depressão, medo de empreender porque faliu um dia, porque quebrou uma vez. Deus está dizendo hoje aqui: sai, mal, sai daí. E se Jesus está falando, vai acontecer, você vai ser livre nessa área. Agora tem um segredo que vai te ajudar para o resto da vida. Sabe como é que o inimigo faz antes de sair? O texto diz que o inimigo agitou aquele homem. Você está orando por alguém, você está orando pela empresa, tem alguma coisa acontecendo, você está ali, vai acontecer, e aí parece que a casa começa a cair ainda mais. Meu Deus, você está orando pelas vendas lá daquele lugar, meu Deus, aí não vende mais nada, aí tá tudo. Aí você diz: meu Deus, que loucura isso aqui. Começa a ter um agito, começa a ter uma falta de paz, uma inquietude. O texto diz que quando Jesus manda sair, antes de sair, aquele homem é agitado. Só que esse agito não é para a morte, esse agito é os últimos sintomas da liberdade eterna. Se está tendo agitação, meu irmão, se as águas estão sendo agitadas na área que você está pedindo ajuda ao Senhor, ei, não pare, está quase no fim, você está na antessala do teu grande milagre. O texto diz que o inimigo não apenas agita, o texto diz que ele sai, mas sabe como é que ele sai? Gritando, fazendo barulho. Eu vou me embora, mas eu volto. Eu até vou, mas tu vai ver, não vai ver nada. O inimigo pode agitar, meu irmão. Vai sair esperneando, fazendo barulho, que é o que a gente não quer. Não, calma, não mexe nisso. E o Senhor está dizendo: não, traz na luz, porque eu vou libertar e já era. Pode sair fazendo barulho, mas vai sair para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Se tem agitação e se tem barulho, é porque o inimigo já sabe, não tem jeito, ele vai ter que bater em retirada. E quando Jesus declara aquele homem agitado, que estava gritando, agora está completamente liberto. Como é que isso tudo começou? Por meio do ensino. A coisa mais preciosa que Jesus pode nos dar é o ensino, porque o ensino vai libertando, o ensino vai ampliando o conhecimento, o ensino vai gerando um ambiente de liberdade no ambiente. Quando você conhece quem Jesus é, ninguém mais consegue te aprisionar. Você não segue mais a uma placa, você não segue mais a uma seita, você não segue mais a um pastor. Agora a Jesus nós servimos. E esse Jesus, meu irmão, vai contigo para casa hoje. Esse Jesus amanhã de manhã, quando você for trabalhar, ele sai na tua frente. Esse Jesus, ele entra com você em todos os ambientes. E essa é a dádiva de ser livre, ele vai conosco. Jesus manda o inimigo se calar. Ele agita, faz barulho, mas sai. Quando Jesus liberta esse homem, por meio do ensino, ele demonstra o seu poder na igreja, aqui. Daqui a pouco nós vamos orar e eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai destravar mentes. Que coisas aqui, na sua mente, você vai começar a alcançar em nome de Jesus. Pessoas que
por coisas que passaram, não consegue levantar os seus olhos para coisas maiores, porque pensa, eu não posso, eu não consigo, e o Senhor vai girar essa chave no teu coração. Você serve a um Deus grande, meu irmão. Deus tem grandes coisas para mim e para a sua vida. Isso acontece na igreja. Agora Jesus vai sair da igreja. O texto diz que Jesus, depois de fazer isso tudo na sinagoga, o dia está só começando, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, que era onde ele morava. E aí ele vai para a casa de Pedro, e quando ele chega na casa, mostram para ele a sogra de Pedro, que está enferma. O dia começa, Jesus vai, decide, faz as coisas na igreja, agora ele sai. E agora ele vai dar uma aula para mim e para você. O texto escrito é que Jesus entra na casa e eles mostram aquela mulher. E aí Jesus vê que ela está enferma, ela está queimando em febre, ela está letárgica, ela não se move. Jesus vai até ela, coloca a sua mão direita sobre ela, ajuda ela a levantar e instantaneamente, na hora, aquela mulher é completamente curada. O poder que se move na igreja é o mesmo poder de Jesus que vai se mover na nossa casa. O Jesus que cura aqui é o mesmo Jesus que vai curar lá. O Jesus que prospera aqui é o mesmo Jesus que prospera lá. O Jesus que traz paz aqui é o Jesus que traz paz lá. Tem que funcionar. O que funciona na sinagoga vai também funcionar na tua casa. Esse é o Evangelho. Um Jesus que não está com nenhum tipo de amarra. Um Jesus que flui na sinagoga, flui na igreja, mas quando chega em casa, a mesma oração da sinagoga funciona em casa. Milagres vão começar a acontecer nos nossos lares em nome de Jesus. Nós vamos começar a orar por gente enferma na nossa casa, seja por coisas simples ou coisas complexas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que cura enxaqueca, que cura de febre, mas é o Deus que cura de câncer, é o Deus que liberta de nódulos, é o Deus que dá vista aos cegos, é o Deus que faz o surdo ouvir. O nosso Deus pode tudo. E Jesus sai da igreja e vai para casa para dar essa aula. Ele está dizendo: o que se move aqui no meio religioso também se move com fluidez na casa. Semana passada nós tivemos, quando eu preguei essa mensagem há 2 semanas atrás, nós tivemos essa experiência. Eu preguei essa palavra e a Grazi chegou em casa com uma dor na coluna e não passava, e eu com essa palavra no coração. Eu digo: meu Deus, eu preguei sobre isso. O poder do Jesus na igreja é o mesmo poder da casa. Eu digo: meu Deus, que loucura. E a gente fica naquela, e se orar e não acontecer nada, minha fé vai pelo ralo. Vou orar em pensamento, Senhor, vou orar em pensamento, porque assim a gente não se compromete, né? Ninguém sabe que a gente orou, se deu, deu, não deu, não deu. E uma luta interna, e ela dizendo: ai, uma dor aqui. Eu digo: ei, não, vai passar. Daqui a pouco, aí a dor mudou, tá mais pra cá. Eu digo: eita glória. É uma dor atleta, né? Uma dor que corre assim, percorre o corpo todo. E aí Deus me dizendo: eu te dei a palavra, mas para que isso aconteça, tua mente tem que estar livre, tu precisa crer. E aí eu vim todo constrangido, porque na igreja a gente é o pastor, a gente ora, aleluia, o ambiente é propício. Eu falei: olha, Grazi, vamos orar. A Grazi é mais doida que eu, falou: como quem estivesse dizendo, eu estava esperando. E aí nós oramos. Não era uma oração, uma oração sincera. Jesus, o Senhor, é o mesmo Jesus da igreja, Senhor. Nós já vimos nódulos desaparecer, nós já vimos gente com elefantíase ser curada, nós já vimos pessoas que não podiam ter filhos segurando seus filhos nos braços, Senhor, nós já vimos, Senhor. Então agora ajuda a Grazi, Senhor. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, Senhor, tira essa dor dela, Senhor. E sabe o resultado? O que Jesus sempre faz, Ele cura. Nossa casa ficou em paz. Tivemos uma experiência com o Senhor. E hoje eu estou aqui te contando: o Jesus da igreja é o Jesus da tua casa. Jesus cura aquela mulher na casa. E aí o texto diz que quando o dia está acabando, quando começa a noite, sabe o que acontece em Cafarnaum? A notícia corre como
pólvora. E o texto diz que quando anoitece, toda a cidade de Cafarnaum trouxe os enfermos e endemoniados para a porta da casa de Pedro para Jesus curar. A cidade inteira. E sabe por que eles esperaram anoitecer? Sabe por que eles não foram de dia? Porque era sábado. O calendário dos judeus é um calendário lunar. Quando acaba o dia, termina o dia para eles. Não começa, quando acaba o dia para nós, começa o dia para eles, à noite. E aí eles esperam terminar o sábado. Quando escurece, todo mundo pega os doentes e os enfermos, levam em camas, vão arrastando e levam lá para frente da casa de Pedro. Virou um alvoroço a cidade. A cidade de Cafarnaum, a cidade histórica, está lá até hoje. Se Deus permitir, em 2029 nós faremos uma caravana como igreja para a cidade santa, para Israel, para a terra de Deus, para Jerusalém. E nós vamos com a Bíblia na mão sentar nesse lugar, de frente para a casa de Pedro. E nós vamos ler esse texto. E você vai olhar para o lado, você vai ver a sinagoga onde Jesus pregou. Você vai ver a casa de Pedro onde ele entrou. E você vai ver a praça e o lugar aonde esse texto aconteceu. A cidade completamente tomada. Agora é para completar a história. Se Jesus age com poder na igreja e age com poder na casa, também tem que agir com poder na rua. Sabe qual foi o resultado? A cidade inteira foi curada. Os endemoniados foram libertos. Aqueles que tinham doenças múltiplas foram colocados de pé. Porque o Jesus que liberta por meio do ensino não liberta apenas de opressões espirituais. Ele liberta de tudo aquilo que aprisiona o ser humano. Se é um vício, que essa seja a noite da liberdade em nome de Jesus. Se é um medo, se é um trauma, que essa seja a noite de liberdade em nome de Jesus. Jesus cura a todos. Passa a noite inteira curando as pessoas. De madrugada ele vai dormir. Os discípulos também vão dormir. As pessoas vão para casa. E aí parece, terminou, né? Não. O texto diz que ainda de madrugada, escuro, antes de amanhecer, Jesus vai começar mais um dia. Sabe como é que ele começa? Vai para um lugar desértico para orar e buscar a presença de Deus de novo. Porque tudo que aconteceu no dia anterior ficou no passado. Tem mais de Deus para o dia presente. Tudo que você experimentou até aqui, meu irmão, faz parte da história. Mas o que Ele quer te dar a partir de hoje não se compara para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloque de pé, vamos orar.